Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar a segunda parte de função exponencial lá no capítulo 5. Então, para iniciar essa parte de função exponencial, nós temos que saber que a função exponencial é aquela que a variável está no expoente cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. Então, vai vir o f de x, que é o nosso y, é igual a elevado na x, sendo que o a tem que ser um número maior que zero e diferente de 1. Por quê? Porque quando a é igual a 1, ela é uma função constante, ela não é uma função exponencial. Então, quando a é maior que 1, a gente diz que essa função exponencial ela é crescente, e quando é menor que 1, ela é decrescente. Os valores de x que estão no expoente são valores que vocês vão ter que colocar. Então, conforme nesse exemplo, a função é 2 elevado na x. Então, eu vou fazer uma tabelinha em que os valores de x eu peguei de menos 3 a 3, coloquei no meu expoente e fui calculando o meu resultado para achar os meus valores de y, meus valores da função. E aí eu consigo meu par ordenado, todos os meus pares ordenados, para que eu consiga colocar no meu gráfico. E aí a minha função ela vai ficar com essa curva, que nesse caso ela é crescente, porque o meu 2, que é considerado o meu A, ele é maior que 1. Nesse outro exemplo, nós temos como A sendo 1 sobre 2, elevado na x. Então, coloquei novamente valores de x de menos 3 a 3, substituí esses valores no meu expoente, calculei para conseguir meus pares ordenados, que estão na terceira coluna. Esses pares ordenados eu vou colocar no meu gráfico e vai ser uma função decrescente. Por quê? Porque o meu A ele é 1 sobre 2 e 1 sobre 2 é um valor menor que 1, tá? Vocês estão vendo que todas as duas curvas ela chega muito próximo ao eixo x, mas ela nunca vai encostar no eixo x, ok? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a função exponencial dentro do nosso dia a dia e nós não podemos esquecer da pandemia que está ocorrendo no mundo esse ano. Então eu coloquei para vocês a matemática no combate ao Covid-19. Embora muitas vezes a matemática fique oculta em símbolos e códigos que dão uma ideia de abstração, esta ciência está presente em nosso cotidiano, seja na culinária, na música e até mesmo nas áreas avançadas como medicina, física e robótica e engenharia. Então, nessa parte que nós vamos estudar, é o que está sendo falado muito nos jornais, nas notícias, sobre a pandemia, que ela é uma função exponencial, que é o assunto que nós estamos estudando esse bimestre. Para o doutor em estatística aplicada, o Leandro Macedo, o conhecimento matemático atua como um aliado na tomada de decisões e que, por isso, tem contribuído com o trabalho dos especialistas no acompanhamento da evolução e nas estratégias para conter a disseminação de doenças como a Covid-19. Agora eu vou colocar um pouquinho para você sobre alguns depoimentos de algumas pessoas envolvidas no combate a essa pandemia que estudam essa parte da matemática. Então, a matemática é muito importante no estudo de pandemias devido à flexibilidade de permitir o ajuste de modelos que possam descrever o comportamento da trajetória da doença, que, na maioria dos casos, tem um crescimento exponencial. Através desse modelo, é possível fazer estimativas do número de infectados em um determinado período de tempo, bem como o número de mortos ou de curados, explica Macedo. Com os modelos matemáticos, nós estudamos o impacto do isolamento social, se o número de leitos clínicos suporta a diminuição do isolamento, por exemplo. São informações que ajudam os gestores de saúde a administrar o contágio da doença a nível local, explica Juliane, doutora de matemática da Universidade do Porto e pela Universidade de Coimbra, e uma dos 150 voluntários à frente da pandemia. O físico Vitor, da Unesp,
afirma que quanto mais doentes por Covid-19 existirem, mais pessoas irão adoecer pelo vírus, já que o crescimento exponencial é aquele em que quanto mais se tem infectados, mais se cresce o número de contaminados. Na função exponencial, você vai multiplicando o número por ele mesmo. Nessa função, temos o crescimento exponencial, em que o valor inicial de um evento vai sendo multiplicado por um mesmo número a cada período de tempo, explica Suzuki, professor de matemática e autor do material didático do Sistema de Ensino PH. Então, aqui a gente consegue ver alguns depoimentos desses matemáticos e desses estudiosos da matemática sobre o combate ao coronavírus. Agora eu vou colocar para vocês o gráfico da pandemia. Outro conhecimento que também adquirimos nas séries iniciais são as coordenadas x e y. Elas estão diretamente relacionadas à famosa curva de contaminação que tanto temos ouvido falar. Os gráficos que fazem as projeções da pandemia possuem o eixo y, que é a vertical, o número de casos ou de mortes no eixo x, que é horizontal, o espaço de tempo a que se refere a análise dos dados. Na interseção desses eixos está uma linha. Quanto maior sua inclinação, mais grave é a situação de disseminação do vírus. Uma pandemia começa descrita por uma função exponencial, que é a parte mais grave e perigosa do contágio, porque a quantidade de casos e de óbitos cresce exponencialmente. A curva epidêmica é representada por um gráfico simples, porém útil para as autoridades de saúde. Ela mostra o número de casos no tempo e permite conhecer a evolução inicial da doença, algo fundamental para o planejamento de ações de saúde pública. Então, aqui nós temos a parte da curva epidêmica. Vocês estão vendo que a parte em vermelho seria os casos, né, sem nada de proteção, sem nenhuma medida de proteção, e com as medidas de proteção que está tendo, essa curva em vermelho, ela tem que ficar como se fosse a parte em azul. A linha tracejada é a capacidade do sistema de saúde, né? Então, a ideia é que não ultrapasse essa linha tracejada. Aqui eu vou colocar para vocês agora uma simulação de uma função exponencial e o novo coronavírus. O crescimento exponencial é caracterizado pela seguinte fórmula. Então, nós temos ali a fórmula da função exponencial, em que o x, f, é o número de casos de coronavírus em qualquer instante de tempo t. O x0 é o número de casos iniciais, também chamado de valor inicial. O b é o número de pessoas infectadas por cada pessoa doente, também chamado de fator de crescimento. E o t é o tempo, que nesse caso será medido em dias. Vamos considerar primeiramente o cenário em que uma pessoa infectada consegue infectar outras 2 pessoas sadias, ou seja, nós vamos usar o B sendo 2. E para o segundo caso, nós vamos estipular que a pessoa infectada consiga transmitir o vírus para outras 3 pessoas sadias. Então, nós vamos usar ali o B sendo 3, tá? Então, na coluna em azul, se infectar 2 pessoas, né, cada pessoa infectar 2, e na coluna em amarelo, cada pessoa infectar 3. Quanto ao tempo em dias, vamos utilizar em ambos os casos, tanto no B igual a 2 e no B igual a 3, os tempos de 6 dias, né, e 14 dias, tá? Para ser as transmissões. Em seguida, podemos usar esta fórmula para calcular o valor de y para cada valor de t. Quando fazemos isso, obtemos os números de pessoas infectadas a cada etapa do tempo. Então, vocês estão vendo no primeiro dia,
a pessoa infectaria 2, né? No segundo dia já passaria para 4, no terceiro dia para 8, no quarto dia para 16, está crescendo de forma exponencial. A mesma coisa acontece na coluna em amarelo, tá? No primeiro dia infecta 3, no segundo 9, no terceiro 27 e assim por diante, tá? Então lá no 14º dia nós temos uma estimativa de quantos seriam os infectados. Representando isso graficamente para os 6 primeiros dias, começamos a ver um gráfico que se parece muito com as curvas muito alarmantes que vemos sobre o coronavírus, porém, em uma época de crescimento, o número de casos. Então, nós temos a curva, né, e a gente consegue observar que é uma curva exponencial, né? É de uma função exponencial. Então, nós podemos observar a parte em azul como se fosse a cada pessoa infectar 2 e na parte em laranja, cada pessoa infecta 3. Agora eu vou passar para vocês um pouquinho das notícias da semana passada, tá? Então, eu peguei as notícias até o dia 4/6. No mundo, até o dia 4/6, tem mais de 6,5 milhões de casos, mais de 386 mil mortes e 2,8 milhões de recuperados do coronavírus. No Brasil, até esse dia, tinha 584.016 casos confirmados, 32.548 mortes e 238.617 pacientes recuperados. Agora um pouquinho das notícias de Santa Catarina, até esse dia. A taxa de ocupação de leitos da UTI é de aproximadamente 62% do sistema público em todo o estado. Os testes feitos pelo estado somam 33 mil e os pacientes recuperados 6.442. Um pouquinho das notícias agora de Florianópolis. A maioria dos pacientes diagnosticados com o novo coronavírus em Florianópolis é de jovens e adultos. Pessoas com idade entre 20 e 59 anos representam quase 72% dos casos. Os idosos são aproximadamente 30% e as crianças de 0 a 5 anos não chegam a 1%. Na quinta-feira passada, a cidade de Florianópolis completou 30 dias sem ter nenhuma morte do coronavírus, mas isso deixou de ser a notícia a partir de sábado, pessoal, porque sábado ocorreu mais uma morte em Florianópolis com esse vírus, tá? Os casos ativos de coronavírus até a data do dia 4/6 no norte da ilha subiram de 19 para 23 casos, apontam dados da Secretaria Municipal da Saúde de Florianópolis. Os bairros com maior número de casos é o Rio Vermelho, Ingleses e Saco Grande. Aqui eu deixei para vocês toda a fonte utilizada para a pesquisa desses dados, tá? Se vocês quiserem pesquisar e dar uma olhada em alguma coisa. Nessa parte, nós temos os dados atualizados da pandemia, então é interessante, quem se interessa, né, quem quiser se interessar um pouquinho mais sobre o assunto, nós temos essas duas fontes que vocês podem pesquisar e vai dar os dados atualizados. Agora é hora da gente treinar um pouquinho, tá, pessoal? Vocês vão fazer as atividades do capítulo 5 na página 21, exercício 19 e 20, página 23, o exercício 25, página 24, exercício 26 e a leitura da página 35 da síntese, onde tem todo o resumo do capítulo para vocês e pode ajudar muito na realização das atividades, tá? Essas atividades vocês podem realizar no caderno de matemática ou no livro. Não é necessário enviar para a prof, porque a correção será feita na nossa próxima aula online, tá bom? Não esqueçam de fazer o livro Síntese Matemática, o capítulo 5, que é para ser entregue até o dia 30/6, tá ok? E
vai ir para vocês o primeiro TM do segundo bimestre, é o trabalho de matemática. É um arquivo em Word com questões sobre a matemática no combate ao coronavírus, tá? Esse trabalho vocês devem entregar até o dia 19/6, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.